Olá! O Ministério Público da Paraíba realiza no próximo dia 29 de julho a eleição para a lista tríplice destinada à nomeação do Procurador-Geral de Justiça da instituição para o biênio 2017-2019. Todos os candidatos membros da instituição têm pelo menos 5 anos de exercício na carreira e idade superior a 30 anos. Esses foram os critérios. 7 membros do Ministério Público do Estado se candidataram. Conheça agora quem são eles. Os promotores de justiça Amadeus Lopes Ferreira, Crístenes Bezerra de Holanda, Francisco Seráfico Ferraz da Nóbrega Filho, João Arlindo Correia Neto, João Geraldo Carneiro Barbosa e os procuradores de justiça José Roseno Neto e Valberto Cosme de Lira. A TV Câmara convidou todos os 7 candidatos inscritos para a eleição a Procurador-Geral do Ministério Público da Paraíba. Apenas o procurador Valberto Lira e os promotores João Geraldo Carneiro Barbosa e João Arlindo Correia Neto estiveram na TV Câmara. Os candidatos Amadeus Lopes Ferreira, José Roseno Neto, Clístenes Bezerra Holanda, Francisco Seráfico Ferraz da Nóbrega Filho não compareceram e justificaram a ausência pela agenda de viagens da campanha no interior do estado. Agora vamos conhecer o candidato de hoje. João Arlindo Correia Neto, terceiro promotor de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente da Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente de João Pessoa. Tem 56 anos, natural de João Pessoa. Ingressou no Ministério Público da Paraíba no dia 3 de fevereiro de 1988. Ocupou as promotorias em Serra Branca, São João do Cariri, Sumé, Monteiro, Prata, Cruz do Espírito Santo, Bahia, Santa Rita e a Promotoria do Consumidor da capital, Mamanguape, Sapé e Cabedelo. E já está aqui no estúdio o doutor João Arlindo Correia Neto, que conversa com a gente agora. Estamos aqui à disposição da TV Câmara para prestar os esclarecimentos necessários e trazer a nossa palavra não somente para a população de João Pessoa e da Paraíba, mas também a todos os colegas membros do Ministério Público do Estado da Paraíba. O senhor é promotor de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente e eu gostaria de perguntar ao senhor, o que é que lhe motiva a se candidatar procurador-geral para essa lista tríplice agora? A minha titularidade, como você falou, é a Infância e Juventude da Comarca da Capital. Sou o terceiro promotor de Infância e Defesa da Criança da capital, né? Mas atualmente eu estou no cargo de secretário-geral do Ministério Público já há uns 3 anos aproximadamente e eu tenho 30 anos de Ministério Público com a experiência que o tempo me trouxe das dificuldades que passa o Ministério Público, não somente na Paraíba, mas no Brasil. E eu quero colocar à disposição da minha instituição essa experiência para que possamos fazer uma gestão com participação e aberta à sociedade, para que cada vez mais tenhamos a cidadania como ponto de partida e princípio do Ministério Público do Estado da Paraíba. Doutor João Arlindo, até a Constituição de 1988, o Ministério Público tinha atribuições relativas à defesa da justiça, né? As funções da justiça. Depois disso, as atribuições se alargaram, se estenderam. Como é que o senhor vê o papel do Ministério Público hoje, na nossa história de hoje, do Brasil? Como você falou, e é verdade, antes da Constituição de 1988, o Ministério Público ele tinha um papel muito mais, que a sociedade conhecia mais, como aquele que atuava na questão criminal. Então era o promotor do júri, promotor que acusava. Após a Constituição de 1988, o Ministério Público recebeu uma gama muito grande de atribuições e essas atribuições o levaram à condição de fiscal da lei. E na condição de fiscal da lei, ele não só apenas exerce o papel na parte criminal, na busca da que nós chamamos juridicamente da persecução criminal, isto é, daqueles que cometem um crime, nós vamos lá investigar e na busca dessa verdade real,
levar, se for o caso, a condenação ou a absolvição, mas também nos trouxe outras atribuições. E essas atribuições são importantes, que são aquelas que dizem respeito à reafirmação da cidadania, que no nosso país, ela só veio a tomar corpo pós-Constituição de 1988. E nessa gama de atribuições, nós estamos com a defesa dos idosos, das crianças e dos adolescentes, das minorias, não é? Todas as minorias indígenas, homossexuais, os negros, enfim, todas as minorias. E meio ambiente, que é uma coisa de muita importância atualmente, patrimônio público, patrimônio histórico, estético e arquitetônico. Então, são N as atribuições do Ministério Público após a Constituição de 1988. Então, em que o senhor acha que o nosso país é mais carente? Hoje a gente percebe que o Ministério Público é uma das poucas instituições em que a população acredita, né? Os políticos estão desacreditados, a própria justiça, de uma maneira geral, é desacreditada, mas o Ministério Público está ali investigando, denunciando, mostrando para as pessoas o que é que está de errado e o que é que pode ser mudado, como mudar. De que maneira o senhor percebe esse papel do Ministério Público e, especialmente, em que é que nós somos mais carentes? Naqueles direitos individuais? A sua percepção é uma percepção que eu acho que é uma percepção nacional. Hoje o Ministério Público, tanto federal quanto estadual, instituição a qual eu integro, ele representa o anseio maior da sociedade, né? A sociedade ainda deposita no Ministério Público as suas esperanças para as suas desilusões, né? E aí é uma questão de natureza pessoal. Respondendo a sua pergunta objetivamente, eu acho que o nosso país daria um salto de qualidade se nós investíssemos mais na educação. Desses direitos individuais falados, com certeza, se tivéssemos uma educação de qualidade, uma educação que levasse o nosso povo a pensar, a maioria desses desmandos que nós vemos acontecer no nosso país não estariam acontecendo. E no outro lado da questão, né, com certeza também teríamos uma menor atuação, porque essa visibilidade que tem o Ministério Público hoje, ele decorre de tudo isso, dos desmandos, né? Essas investigações que nós estamos propondo em todos os níveis, né? Elas derivam exatamente disso. Chegam as notícias crimes ao Ministério Público e nós começamos a investigar com todos os órgãos de atuação, seja os promotores naturais, os promotores da base, sejam através dos nossos órgãos específicos, os órgãos de inteligência e o GAECO também, que tem um papel importante na busca dessas investigações, de resolver esses casos que são mais complexos, de criminalidade macro, de organizações criminosas e assim sucessivamente. Agora, desses direitos individuais que nós estamos falando aqui, com certeza eu acho que a parte mais carente do Brasil é a educação. Logicamente que disso daí decorre todos os outros problemas. Aí nós não temos saúde, nós não temos segurança, né? O nosso meio ambiente está degradado, o nosso patrimônio histórico, artístico, estético, encontra-se jogado, né? Nós temos só para complementar, nós temos uma cidade com mais de 400 anos, João Pessoa, cujo nosso patrimônio arquitetônico fica totalmente à mercê dos próprios proprietários, né? E degradado, os prédios caindo. Então, tudo isso é complexo e são gamas de atuação do Ministério Público. O senhor atuou como corregedor auxiliar, assessor técnico, coordenador da assessoria técnica da Procuradoria-Geral de Justiça. O senhor foi presidente da Associação Paraibana do Ministério Público, também coordenador e vice-diretor da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Qual é o perfil que o senhor acredita que deva ter o procurador-geral? Bem, eu acho que o procurador-geral
no momento atual, ele tem que ter um perfil, acima de tudo, de conciliação, de interlocução com a sociedade e com os poderes constituídos. Eu entendo que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, apesar de acreditar muito no Ministério Público, ela ainda desconhece a instituição. E um dos desafios para o próximo Procurador-Geral é exatamente manter um canal de interlocução com a sociedade, com os poderes constituídos, com as instituições civis e públicas e, acima de tudo, esse é o mais difícil, é trabalhar com um orçamento cada vez mais diminuto. Então, nós temos que ter uma extrema responsabilidade na condução dos destinos do Ministério Público do Estado da Paraíba, principalmente no que diz respeito ao seu orçamento cada vez mais diminuto. Quais são as propostas do senhor? Na verdade, eu tenho 38 propostas elencadas que coloquei à disposição dos nossos colegas na nossa carta Programa de Gestão. O lema da minha candidatura é compromisso, gestão e participação. Então eu trago propostas inovadoras que divergem e diferem dos nossos outros concorrentes. Dentre elas é exatamente isso, a gestão participativa. Em que consiste a gestão participativa? Consiste na democratização maior do Ministério Público, nas questões macro, colocar a apreciação da classe, aquilo que nós vamos implementar, exatamente com a alocação de recursos. Além disso, nós temos a fazer o concurso para promotor de justiça para no mínimo 10 vagas. Por quê? Porque o sertão, principalmente o sertão, está totalmente despovoado. E quando não tem um promotor de justiça, acredite, falta mais à população cidadania. Ela é mais desrespeitada. Se o senhor pudesse fazer uma pergunta aos seus 6 concorrentes, qual é o assunto que o senhor acha essencial, fundamental? Bom, a pergunta que eu faria aos colegas é como ultrapassar a linha que separa o Ministério Público da sociedade. Como trazer essa sociedade mais para perto do Ministério Público? Eu acredito muito nessa interlocução, sociedade, eu já falei aqui 2 vezes, sociedade, Ministério Público, instituições, Ministério Público. E complementando, como fazer isso com um orçamento cada vez menor, com responsabilidade. Obrigada, doutor João Arlindo, e boa sorte. A eleição está marcada para o próximo dia 29 de julho. Vai acontecer das 8 da manhã às 4 horas da tarde, no auditório Procurador de Justiça Edgardo Ferreira Soares, localizado no edifício sede do Ministério Público da Paraíba, aqui no centro de João Pessoa. A votação será por meio do voto eletrônico, presencial e plurinominal. Os 215 membros, procuradores e promotores de justiça aptos a votar poderão escolher até 3 nomes entre os 7 candidatos. O resultado será divulgado assim que o processo de votação for encerrado. Após a apuração, os 3 candidatos mais votados formam a lista tríplice, que é encaminhada para o governador Ricardo Coutinho para a escolha do Procurador-Geral de Justiça. O governador tem 15 dias para fazer o anúncio. A posse do novo procurador para o biênio 2017-2019 acontece um mês depois do dia da eleição, no dia 29 de agosto. Muito obrigada pela sua audiência.